Você já se perguntou o que aconteceu com Elizabeth Short? Em 1947, essa jovem de 22 anos desapareceu sem deixar rastros, apenas para ter seu corpo encontrado de forma brutal e bizarra semanas depois. Conhecido até hoje como o caso da Dália Negra, o assassinato de Elizabeth Short nunca foi resolvido, com suspeitas, pistas e um enigma sem fim. A história é um dos maiores mistérios criminais da história dos Estados Unidos. O que realmente aconteceu com Elizabeth? Vamos embarcar nesse caso cheio de segredos, reviravoltas e perguntas não respondidas. Mas antes, se inscreva no canal e deixe seu like. Afinal, não custa nada e ajuda muito o canal. Em 9 de janeiro de 1947, Elizabeth Short, uma jovem mulher de 22 anos, desapareceu em Los Angeles. Ela havia se mudado para a cidade na esperança de construir uma carreira no cinema, mas, sem sucesso, vivia de pequenas ocupações. Na manhã em que desapareceu, Elizabeth estava em um encontro com um homem desconhecido, e desde então ninguém soube mais sobre ela. Ninguém imaginava que sua vida, até então comum, seria marcada por um fim tão trágico. Os dias se passaram e amigos e familiares começaram a ficar preocupados com sua ausência. A polícia foi acionada, mas sem pistas. O caso rapidamente se tornou um mistério. E, em meio a essa angústia, o que ninguém sabia era que o pior ainda estava por vir. A história de Elizabeth Short estava prestes a tomar um rumo que ninguém poderia prever. 6 dias após o desaparecimento de Elizabeth Short, a cidade dos Angeles foi abalada por uma descoberta macabra. Em 15 de janeiro de 1947, o corpo de Elizabeth foi encontrado em um terreno baldio, na área de Limerick Park. Mas não era um simples achado. O corpo estava disposto de forma grotesca e peculiar. A jovem estava brutalmente mutilada. Seu corpo havia sido cortado ao meio, na altura da cintura, e suas vísceras estavam completamente removidas. Além disso, seu rosto foi cortado de uma maneira que a fez parecer com um sorriso diabólico. O mais chocante de tudo, Elizabeth Short havia sido deixada em plena luz do dia, em um local visível a qualquer um que passasse pela rua. A polícia ficou perplexa. Não havia sinais de luta, e ninguém na vizinhança havia ouvido ou visto nada suspeito. A cena do crime parecia ser planejada com precisão, o que fez muitos se perguntarem quem poderia cometer um crime tão horrível e cruel. Com o corpo encontrado, o caso ganhou uma atenção nacional. E isso foi só o começo do que se tornaria um dos maiores mistérios da história criminal dos Estados Unidos. Após a descoberta do corpo de Elizabeth Short, a polícia de Los Angeles iniciou uma busca frenética por pistas. No início, vários suspeitos foram considerados, mas as investigações começaram a revelar que o caso estava longe de ser simples. Os primeiros dias da investigação foram marcados por rumores, falsas alegações e até mesmo confissões de pessoas que não tinham nada a ver com o crime. Entre os primeiros suspeitos estava o amante de Elizabeth, um homem chamado Robert Redmanley. Ele havia sido visto com Elizabeth pela última vez antes de seu desaparecimento. E, quando interrogado, afirmou que havia deixado a jovem em uma estação de ônibus em Los Angeles. No entanto, muitos questionaram sua versão dos eventos, já que ele parecia desconfortável e suas respostas não eram claras. Apesar disso, Manley foi logo descartado como suspeito, e a investigação tomou outro rumo. Além disso, surgiram suspeitas sobre alguns médicos e cirurgiões da região. O modo como o corpo de Elizabeth foi mutilado sugeria que o assassino tinha algum conhecimento médico ou cirúrgico. Alguns acreditavam que a pessoa responsável poderia ser alguém com experiência nesse tipo de procedimento macabro. No entanto, cada pista parecia levar a um beco sem saída. Os investigadores estavam ficando cada vez mais frustrados, e o caso estava se tornando um grande enigma, com poucos avanços concretos.
A partir de fevereiro de 1947, a investigação no caso da Dália Negra se intensificou e o caso tomou proporções ainda maiores. A imprensa, já sedenta por detalhes, espalhou histórias e rumores sobre Elizabeth Short, criando uma imagem distorcida de sua vida pessoal. Para muitos, ela passou a ser mais conhecida pelo seu apelido Dália Negra do que pelo nome real. E a mídia teve um papel fundamental em alimentar o mistério, tornando o caso ainda mais envolvente e macabro. A polícia dos Angeles se viu no centro de uma grande pressão pública. Uma força-tarefa foi criada para investigar o caso e, ao longo dos meses seguintes, diversas estratégias foram adotadas para tentar encontrar mais pistas que levassem ao responsável. A cidade inteira estava de olhos atentos e os investigadores precisavam lidar com uma série de informações conflitantes, incluindo um número significativo de falsas pistas e ligações. Enquanto isso, os psicólogos da polícia analisavam o modus operandi do assassino, tentando entender sua mente perturbada. A maneira como o corpo foi deixado e a falta de pistas claras sugeriam que o criminoso não era um assassino comum. Ele parecia estar se divertindo com um caos que criava, deixando a polícia completamente desconcertada. O caso se tornou uma verdadeira obsessão para os investigadores. Mas a cada nova pista, o mistério se aprofundava ainda mais. E assim, o tempo foi passando e os avanços na investigação foram lentos e frustrantes. Nenhum suspeito concreto apareceu. O caso estava estagnado e a angústia só aumentava enquanto a investigação se arrastava. Surgiram uma série de pistas misteriosas que pareciam levar a nada, mas alimentavam ainda mais a teoria de que o caso da Dália Negra tinha raízes profundas. Em março de 1947, um homem desconhecido entrou em contato com a polícia, alegando ser o assassino. Ele enviou uma carta, com um tom frio e ameaçador, detalhando o crime de uma maneira perturbadora. Na carta, o homem descrevia como havia matado Elizabeth Short e deixado seu corpo com a intenção de deixar um legado de terror. No entanto, depois de uma análise mais detalhada, as autoridades descobriram que a carta era mais uma jogada de alguém querendo se divertir com a mídia do que uma pista real. Mesmo assim, a carta trouxe à tona uma série de teorias e especulações. Alguns acreditavam que o assassino estava tentando se vangloriar, enquanto outros achavam que ele queria que a polícia seguisse suas pistas falsas, confundindo ainda mais a investigação. Além da carta, surgiram várias outras pistas que, com o tempo, se mostraram inúteis. Pessoas alegavam ter visto algo suspeito. Outras disseram ter encontrado objetos ligados a Elizabeth em locais distantes. Mas nada disso ajudava a entender quem estava por trás do crime. Enquanto isso, teorias sobre o possível assassino se multiplicavam. Alguns investigadores começaram a sugerir que o caso poderia ser obra de um psicopata em série, enquanto outros acreditavam que o responsável poderia ser alguém próximo de Elizabeth, talvez até um conhecido que soubera como deixar a cidade em choque. A verdade, no entanto, parecia ainda mais distante. O mistério estava se tornando cada vez mais intrincado, e o medo de que o caso fosse arquivado sem uma solução começou a crescer. Mas o que ninguém sabia era que as pistas mais importantes ainda estavam por vir. O caso da Dália Negra não apenas continuava sem respostas, como se tornava um fenômeno de proporções nacionais. O mistério em torno da morte de Elizabeth Short começou a capturar a atenção de toda a América, e o caso ganhou destaque em todos os jornais, rádio e até na televisão, criando uma espécie de obsessão pública por respostas. A mídia, que inicialmente se concentrou nas especulações sobre a vida de Elizabeth, começou a trazer à tona novas teorias e pistas não verificadas. Várias publicações sensacionalistas dedicaram edições inteiras à história, alimentando um clima de paranoia e horror. Isso, por sua vez, levou a uma onda de falsas acusações
e confissões espontâneas, tornando ainda mais difícil para a polícia distinguir entre o que era real e o que era fabricado. Além disso, vários jornalistas e curiosos começaram a invadir o caso, tentando resolver o mistério por conta própria. Muitos deles começaram a fazer ligações entre o caso da Dália Negra e outros crimes similares em outras partes do país, criando especulações sobre um possível assassino em série. O assassino de Elizabeth Short foi, assim, rotulado por muitos como um monstro da mídia, alguém que se alimentava da atenção pública. Em meio a esse caos, as autoridades de Los Angeles estavam sob imensa pressão. A falta de progresso concreto no caso só aumentava a frustração de todos, enquanto a cidade, cada vez mais obcecada pelo mistério, se perguntava: quem teria a coragem e a frieza para cometer um crime tão horrível? A pressão da mídia e do público parecia deixar a investigação em um impasse, mas no fundo, todos sabiam que o caso ainda guardava segredos que ninguém havia descoberto. O tempo passou e o caso da Dália Negra se arrastou por anos, mas a identidade do assassino de Elizabeth Short nunca foi descoberta. Diversas teorias continuaram a surgir, mas nenhuma pista concreta jamais apareceu para resolver o enigma. Os investigadores, diante de tantos rumores e falsas alegações, começaram a perder a esperança de que a verdade um dia viria à tona. Ao longo das décadas, novas gerações de policiais e detetives tentaram retomar o caso, mas todos se depararam com o mesmo obstáculo. O mistério era complexo demais e as pistas estavam todas apontando para direções opostas. A mídia, por sua vez, não deixava o caso cair no esquecimento. A história da Dália Negra se tornou um dos maiores mitos urbanos dos Estados Unidos, gerando livros, filmes e até documentários. Mas a resolução do caso continuava a ser um desejo distante. O nome de Elizabeth Short, a Dália Negra, passou a representar mais do que uma vítima. Ela se tornou um ícone de mistério, simbolizando um crime tão horrível e insano que nenhum ser humano poderia imaginar os motivos por trás dele. Ao longo dos anos, teorias como a de que o assassino poderia ser um cirurgião, um psicopata ou até mesmo alguém da alta sociedade foram debatidas, mas nenhuma delas foi comprovada. O que realmente aconteceu com Elizabeth Short? A resposta permanece um mistério. O caso da Dália Negra é um dos maiores exemplos de como a verdade pode se perder no tempo, sendo abafada pelo manto da especulação e da obscuridade. E enquanto o mistério nunca foi desvendado, a história de Elizabeth Short ainda ecoa, lembrando-nos de como um crime pode permanecer sem solução, desafiando gerações a buscar a verdade.